Olá, por motivos de segurança, prefiro que me chamem de Edu. O que vou contar é um relato real, bastante estranho, que aconteceu comigo no meu primeiro dia em uma escola nova. Eu, minha mãe e meu irmão estávamos nos mudando para uma cidade completamente diferente. Tudo era novo. Não conhecíamos ninguém, não sabíamos como as coisas funcionavam ali. Nossa casa ainda estava em reforma, então passamos a primeira noite na casa de uma amiga da minha mãe. No dia seguinte, cada um seguiu para uma escola diferente. Eu fui o último a sair com minha mãe. Ela me levou até a escola para resolver a transferência e me mostrar onde ficava. A escola era enorme. Grande demais. Bonita demais. As pessoas eram simpáticas o tempo todo. Professores me davam boas-vindas, alunos passavam sorrindo, pareciam entusiasmados demais com a chegada de um aluno novo. Aquilo me incomodou. Eu sempre fui diferente. Punk, cabelo grande, jaqueta de couro, calça rasgada. De onde eu vim, isso nunca foi bem visto. Mas ali, todos sorriam. Demais, fui levado até a sala de aula. Havia poucos alunos. Todos usavam fardamento branco. Um branco limpo demais. Um por um, eles se apresentaram. Eu estava nervoso. Dava para sentir que o nível social ali era alto. Alguns me olhavam de cima a baixo, sem disfarçar. Minha mãe entrou na sala para se despedir. Disse que iria resolver coisas da casa nova e voltaria em 3 horas para me buscar. Eu só teria aquelas 3 horas de aula. Eu concordei. Foi nesse momento que tudo começou a sair do controle. A aula era de astronomia. O professor fazia perguntas, talvez para me testar. Eu respondia bem. Gostava do assunto. O tempo passou rápido. 2 horas depois, a aula terminou. Saí da sala e fui até o grande salão de espera. Era um espaço oval, aberto, com poltronas no centro. Ao redor, salas de coordenadores, direção, professores. Quem sentava ali? Ficava exposto. As pessoas dentro das salas me observavam. Algumas falavam baixo. Outras apontavam discretamente com a cabeça. Era como se eu estivesse no meio de um campo aberto, cercado por algo que me analisava. Tentei me convencer de que era normal. Eu era novato, então senti uma pressão forte na parte de trás do meu pescoço. Como se alguém estivesse muito perto. Perto demais. Meu corpo arrepiou inteiro. Engoli a saliva seca. Meus olhos não piscavam. Virei rápido. Não havia ninguém atrás de mim, apenas pessoas em suas salas. Algumas ainda me encaravam. Mas já não eram os mesmos olhares do começo do dia. Não havia mais simpatia. Nem curiosidade. Era outra coisa. Nem como sair dali. Voltei para a secretaria. As portas estavam fechadas. Foi então que percebi, ao lado, um caminho descendo. Uma longa escada, cercada por um jardim bonito demais. Aquela escada levava para uma parte da escola que eu ainda não tinha visto. Por curiosidade, eu comecei a descer. Tudo ali embaixo era bonito demais, jardins perfeitamente aparados, alguns moldados em formas de animais. Estátuas claras, limpas, sem nenhuma marca de desgaste. O caminho parecia planejado para tranquilizar. Havia alguns alunos sentados pelo local. Conversavam, riam, pareciam distraídos. Por alguns segundos, senti um certo alívio. Talvez eu estivesse exagerando. Talvez fosse só nervosismo do primeiro dia, até que eles me viram. As conversas diminuíram. Não pararam de imediato, foi aos poucos, como se alguém tivesse abaixado o volume do lugar inteiro. Um por um, eles voltaram o rosto para mim, os olhares me acompanharam enquanto eu descia. Tentei não encarar, mas percebi algo estranho, quando piscavam. Os olhos deles escureciam, por uma fração de segundo, a íris simplesmente desaparecia. Ficava tudo preto. Então, como se nada tivesse acontecido, os olhos voltavam ao normal. Pisquei várias vezes, achando que era cansaço. Luz. Estresse. Qualquer explicação servia, menos aquela. Continuei descendo. A sensação de estar sendo observado não diminuiu. Pelo contrário. Era como se, a cada degrau, eu estivesse entrando mais fundo em um lugar onde não devia estar.
Cheguei a uma área aberta, aparentemente tranquila. Um espaço bonito, quase relaxante. Árvores bem cuidadas, bancos de pedra, alunos espalhados pelo local conversando em pequenos grupos. Parecia seguro. Eu respirei fundo. Meus ombros relaxaram um pouco. Pensei que talvez ali fosse o intervalo deles. Um lugar comum. Normal, me aproximei devagar, tentando parecer à vontade. Sorria de leve, disfarçando a timidez, tentando mostrar que eu era só mais um aluno. Enquanto isso, comecei a prestar atenção nas conversas. No começo, não fazia sentido, eles falavam baixo demais. As palavras pareciam embaralhadas. Era como ouvir alguém conversar debaixo d'água. Dei mais alguns passos. Meu sorriso foi desaparecendo aos poucos. Percebi que nenhum deles realmente conversava entre si. Eles falavam, olhando para mim. Não diretamente, mas sempre na minha direção. Um deles riu, foi um riso curto. Seco, ninguém acompanhou. O ambiente ficou estranho de novo. Pesado. Como se o ar tivesse ficado mais denso. Difícil de respirar. Foi então que percebi outra coisa. Não havia professores ali, nem inspetores, nenhum adulto, apenas alunos. E todos, em algum momento, pararam de falar. O silêncio caiu de uma vez. Eu estava no meio deles, e tive a sensação clara de que aquela parte da escola não era feita para visitas. Aquela sensação atrás do meu pescoço voltou de repente. Era como se algo estivesse muito perto, esperando o momento certo para me devorar. Comecei a suar frio. Meu corpo inteiro tremia. Vieram os calafrios. Eu estava em completo estado de choque, sem conseguir reagir. Foi então que um aluno se aproximou e sentou ao meu lado. Ele começou a conversar comigo como se nada estivesse acontecendo. Falava coisas aleatórias, até começar a falar sobre a religião egípcia, sobre deuses antigos. E então mencionou o deus da morte. Aquilo só deixou tudo ainda mais confuso. De repente, ele se levantou. O sol estava atrás dele. Sua imagem ficou completamente contra a luz. Eu olhei tentando enxergar seu rosto. Mas não havia mais rosto. O semblante parecia distorcido, borrado, como uma sombra sem forma definida. Com uma voz estranhamente calma, ele disse que eu estava no lugar errado, na hora errada. Que eu não deveria estar ali naquele dia. Que a minha hora ainda não havia chegado. Depois disso, ele simplesmente foi embora. Observei enquanto ele descia as escadas. No meio dos jardins. Ele desapareceu. Aos poucos, minha visão começou a clarear. E foi aí que percebi que o lugar estava mudando. O jardim começou a apodrecer diante dos meus olhos. As plantas ficaram secas, retorcidas, mortas. As escadas estavam quebradas, cheias de escombros. As paredes, pichadas. Muros caídos. No chão, fardas de alunos rasgadas, sujas, abandonadas. Aquilo não era mais uma escola. Eu não sabia onde estava. Entrei em pânico. Comecei a correr desesperado para voltar para a parte de cima. Enquanto corria, escutava alguém me chamando. Gritando meu nome lá de cima, mas quanto mais eu corria, mais parecia que eu não saía do lugar. O clima esfriou de repente. O que antes era dia começou a escurecer. Das paredes vinham sons impossíveis. Gritos de socorro. Sussurros. Choro. Lamentos. Tudo ao meu redor parecia desmoronar, como se aquele lugar estivesse preso a um sofrimento antigo. Eu corri exausto, quase sem forças, quando finalmente consegui chegar à parte superior da escola. Era minha mãe. Ela gritava meu nome em desespero. Estava em pânico. E o mais assustador era que ela também via aquilo. Para ela, aquilo também não era uma escola. Era apenas destruição, escombros, ruínas. Nós corremos. Saímos dali o mais rápido possível. Do lado de fora, tentávamos entender o que tinha acontecido. Pensamos que talvez tivéssemos sofrido algum tipo de surto coletivo. Pegamos meu irmão, contamos tudo o que tinha acontecido e, poucos dias depois, voltamos a morar na nossa antiga cidade. Até hoje, não sabemos explicar o que foi aquilo, mas uma coisa eu tenho certeza: algo maligno aconteceu naquele lugar, e eu entrei lá no dia errado.